Ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Existe um sabotador morando dentro de você neste exato momento. Ele acorda com você, toma decisões por você e está lentamente roubando os anos da sua vida. Você sente ele toda vez que aperta o botão de soneca, toda vez que abre as redes sociais em vez de trabalhar, toda vez que escolhe o prazer imediato em vez da construção do seu futuro. Sêneca quase foi executado 3 vezes. Marco Aurélio governou um império enquanto lutava contra pragas e guerras. Epicteto foi torturado como escravo. E todos eles descobriram a mesma verdade brutal. A maior batalha não é contra o mundo exterior, é contra o inimigo que vive atrás dos seus olhos. A pergunta que vai definir o resto da sua existência é simples. Você vai continuar alimentando o parasita que te consome ou vai finalmente cortar o cordão? Porque eu preciso te dizer uma coisa. Ele não vai embora sozinho. Nos próximos minutos, você vai aprender o protocolo exato que os estoicos usavam para eliminar a fraqueza. Não é terapia. Não é motivação barata que desaparece em 3 dias. É um sistema de guerra psicológica contra tudo que te impede de ser quem você deveria ser. E no final deste vídeo, você vai ter uma decisão para tomar. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E eu não estou aqui para te entreter. Estou aqui para te transformar. Deixa nos comentários agora. Eu declaro guerra. Porque isso é exatamente o que você está prestes a fazer. Deixa eu te contar uma história que mudou a filosofia ocidental para sempre. Ano 300 a.C., um comerciante chamado Zenão está navegando pelo Mediterrâneo quando uma tempestade destrói seu navio. Ele perde tudo, mercadorias, dinheiro, reputação. Quando chega em Atenas, está quebrado, humilhado, sem futuro. A maioria das pessoas nessa situação faria o quê? Reclamaria, culparia o destino, viraria mendigo, desistiria. Zenão fez diferente. Ele entrou numa livraria, encontrou os escritos de Sócrates e teve uma revelação que ecoaria por mais de 2000 anos. Talvez perder tudo tenha sido o melhor que já me aconteceu, porque agora ele não tinha mais nada a perder. E quando você não tem nada a perder, você pode se tornar qualquer coisa. Ele fundou o estoicismo naquele momento, não como uma filosofia de resignação, mas como um manual de guerra contra a própria fraqueza. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não entende. Zenão não teve sorte. Ele fez uma escolha, a mesma escolha que está na sua frente agora. Vamos fazer um exercício brutal de honestidade agora. E eu preciso que você pare de mentir para si mesmo por alguns minutos. Essa versão fraca de você, ela tem um padrão. Ela opera como um vírus sofisticado. Deixa eu te mostrar como ela te infecta. Sintoma número 1. A negociação constante. Só mais 5 minutos. Eu começo na segunda-feira. Depois que isso passar, eu foco. Toda vez que você negocia com suas próprias regras, você está fortalecendo o inimigo. Os estoicos chamavam isso de acrasia, fazer o que você sabe que não deveria fazer. Marco Aurélio escreveu algo devastador nas Meditações. Na hora de dormir, pergunte-se: que poder você deixou sem uso hoje? Quantos dias você já viveu sem usar nem 20% do seu verdadeiro poder? Sintoma número 2. A tirania das emoções. Você acorda, checa o celular, vê algo que te irrita nas notícias. Agora seu dia inteiro está comprometido. Alguém te critica. Você passa horas ruminando. Você deixa eventos externos controlarem seu estado interno. Epicteto, que foi literalmente escravizado e teve sua perna quebrada por seu dono, disse algo que deveria ser tatuado na sua mente. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre as coisas. Você está dando o controle da sua paz interior para pessoas que nem sabem que você existe. Sintoma número 3. A ilusão do amanhã. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou investir em mim. Quando as condições estiverem perfeitas, aí eu começo. Quando eu me sentir pronto, aí eu ajo. Sêneca tinha um termo para isso: adiamento da vida. Ele disse: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Você está esperando o momento perfeito? Esse momento nunca vai chegar, porque o momento perfeito é uma invenção da versão fraca de você para justificar a inação. Sintoma número 4.
A dependência de validação. Você posta algo e fica checando quantos likes teve. Você toma decisões baseadas no que os outros vão pensar. Você moldou sua vida inteira ao redor de aprovação externa. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do planeta conhecido e mesmo assim escreveu: "Não gaste mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um." Ele não precisava da aprovação de ninguém, porque ele tinha a única aprovação que importa, a dele mesmo. Agora respire fundo e responda honestamente. Quantos desses sintomas você reconhece em você? Se você reconheceu pelo menos 2, você está infectado. E se você está infectado, precisa do antídoto. Daqui a pouco eu vou te mostrar o protocolo exato que os estoicos usavam para exterminar esses padrões. Mas primeiro, você precisa entender por que a maioria das pessoas falha nessa transformação. Sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem quando tentam mudar? Elas tentam adicionar hábitos bons sem remover os hábitos ruins. É como tentar encher um balde furado de água. Não importa quanta água você coloca, ele nunca vai encher. Você não pode meditar pela manhã e passar 8 horas scrolling em redes sociais. Você não pode fazer academia e destruir seu corpo com comida lixo. Você não pode ler livros de desenvolvimento e continuar nas mesmas conversas tóxicas. Cleantes, o segundo líder da escola estoica, usava uma metáfora poderosa. Assim como uma prancha torta precisa ser dobrada na direção oposta para se endireitar, o homem viciado em prazeres precisa se inclinar para a direção do esforço. Ou seja, você não vai se transformar sendo equilibrado. Você vai se transformar sendo radical. A versão fraca de você prospera no meio termo, na mornidão, no mais ou menos. Ela te convence de que equilíbrio é virtude. Mas, na verdade, equilíbrio entre luz e escuridão é só penumbra. E na penumbra nada cresce. Então, a primeira verdade que você precisa aceitar é esta: mudança real requer ação radical. Não melhorias incrementais, não pequenos ajustes, mas uma ruptura completa com quem você era. Isso assusta? Deveria, porque transformação verdadeira é morte e renascimento, e toda morte dói. Mas deixa eu te perguntar, o que dói mais? A dor aguda da transformação ou a dor crônica de viver abaixo do seu potencial pelo resto da vida? Agora vamos ao protocolo. E ele começa com algo que a maioria das pessoas evita: a autópsia. Você precisa dissecar a versão fraca de você, abri-la, examinar cada órgão podre, identificar cada padrão de autodestruição, sem piedade, sem autoengano. Pega papel e caneta agora. Sério. Pause o vídeo se necessário, porque isso não é teoria, é cirurgia. Pergunta 1. Quais são os 3 hábitos que mais te sabotam? Não os hábitos que você acha que são ruins. Os que você sabe que estão destruindo seu futuro. Pode ser procrastinação, pornografia, redes sociais, reclamação crônica, relacionamentos tóxicos, falta de sono. Escreve, sem filtro. Pergunta 2. Que versão de você está protegendo? Existe um eu que você defende quando é criticado. Um eu que você justifica quando falha. Esse eu é o problema. Quem é ele? O preguiçoso? O que tem medo de rejeição? O que precisa estar sempre certo? Nomeia ele, porque só assim você pode executá-lo. Pergunta 3. O que você está evitando fazer porque exige coragem? Essa é a pergunta que dói, porque você sabe a resposta. É aquela conversa difícil, aquele projeto que você adia há meses, aquela decisão de cortar pessoas da sua vida, aquele sonho que você enterrou porque alguém disse que era impossível. Escreve agora. Crisipo, o terceiro líder estoico, dizia: o vício é como uma fratura mal curada. Dói menos do que curar direito, mas te deixa manco para sempre. Essa autópsia dói, mas é a única forma de curar direito. Agora que você identificou o inimigo, chegou a hora do funeral. E eu não estou falando metaforicamente. Você vai realizar um ritual de morte para a versão antiga de você, porque o cérebro responde a rituais. Ele precisa de marcos, de momentos de ruptura, de linhas na areia. Aqui está o que você vai fazer. Ritual do espelho. 5 minutos todo dia por 30 dias. Todo dia, antes de dormir, você vai olhar nos seus próprios olhos no espelho e falar em voz alta: a versão de mim que insira o comportamento morreu hoje. Ela não governa mais.
Parece estranho. É porque é, mas funciona porque força confronto. Marco Aurélio fazia isso de forma diferente. Ele escrevia todas as noites, mas o princípio é o mesmo. Prestação de contas consigo mesmo. O jejum de dopamina. Um dia por semana. Escolhe um dia. Nesse dia, 0 redes sociais, 0 entretenimento passivo, 0 comida prazerosa desnecessária. Só trabalho, leitura, treino, reflexão. Os estoicos praticavam algo chamado praemeditatio malorum, visualização de adversidades. Eles jejuavam propositalmente, dormiam no chão, se expunham ao frio. Por quê? Para treinar a mente contra a dependência de conforto. Sêneca disse: estabeleça alguns dias nos quais você se contentará com a comida mais simples e a roupa mais áspera, perguntando a si mesmo: é isso que eu temia? Quando você remove os anestésicos, você finalmente sente a dor que estava sendo mascarada. E só então pode tratá-la. A declaração de identidade, manhã e noite. Você vai escrever à mão todos os dias. Eu sou nome. Eu não sou meus impulsos. Eu sou disciplinado, focado, implacável na construção do meu destino. Por que escrever à mão? Porque envolve o corpo, e quando o corpo está envolvido, a mente presta mais atenção. Epicteto ensinava seus alunos a repetirem constantemente: você é uma alma carregando um cadáver. Ou seja, seu corpo é ferramenta, não você. Seus impulsos são sinais, não ordens. Você é quem escolhe. Esses rituais são poderosos, mas há algo que pode destruir tudo se você não tomar cuidado. E 90% das pessoas que tentam se transformar caem nessa armadilha. Todo herói de toda história já existente passa pelo teste do deserto. Jesus, 40 dias. Buda, anos. Neo, treinamento na Matrix. Luke Skywalker, Dagobah. Por quê? Porque transformação verdadeira exige isolamento temporário. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Você vai precisar desaparecer por um tempo. Não literalmente ir para uma montanha, embora isso ajude. Mas você vai precisar criar distância das pessoas, ambientes e estímulos que fortalecem a versão antiga de você. Aquele grupo de amigos que só quer beber toda sexta, afasta. Aquelas conversas que drenam sua energia, corta. Aqueles ambientes que te fazem voltar aos velhos padrões, evita. Mas eu vou ficar sozinho. Exato. E é no silêncio que você ouve quem você realmente é. Marco Aurélio escreveu: as pessoas buscam retiros em praias, montanhas e campos. Mas isso é comum demais. Você pode, a qualquer hora, se retirar para dentro de si mesmo. O deserto não é geográfico, é psicológico. É escolher ficar sozinho com seus pensamentos tempo suficiente para que as vozes dos outros finalmente se calem. Quanto tempo? No mínimo 90 dias de isolamento parcial. 3 meses onde seu foco está 80% em você e 20% no mundo exterior. Vai ser difícil? Sim. Vai ser solitário? Absolutamente. Seus amigos vão estranhar. Vão achar que você está sendo arrogante, estranho, antissocial. Deixa eles acharem. Porque quando você voltar, você vai voltar como alguém que eles não reconhecem. Alguém que não precisa da aprovação deles. Alguém que construiu uma fortaleza interna, que não pode ser abalada por opinião externa. Os estoicos tinham um termo para isso. Apatheia. Não significa falta de emoção, mas imunidade a paixões destrutivas, liberdade da tirania de opiniões alheias. Agora que você matou a versão antiga e passou pelo deserto, é hora de reconstruir. Mas não como você era, como algo completamente novo. Princípio 1. Identidade baseada em ação, não em resultado. Você não é alguém que quer ser disciplinado. Você é disciplinado. Como? Agindo disciplinadamente. Identidade não é aspiração, é reconhecimento do que você já está fazendo. Crisipo dizia: o homem virtuoso não aspira à virtude, ele age virtuosamente e, portanto, é virtuoso. Ou seja, você não precisa se sentir forte para agir como forte. Você age como forte até que o sentimento apareça. E se ele não aparecer, não importa, porque você já está sendo. Princípio 2. Construção diária inegociável. Você vai ter 5 pilares inegociáveis. Não é sugestão, é lei pessoal. Exemplos: acordar às 5 horas, ou qualquer hora que você defina.
30 minutos de exercício físico, 30 minutos de leitura, estudo, 10 minutos de reflexão escrita. 0 redes sociais antes das 18 horas. Escolhe os seus 5, mas uma vez escolhidos, eles não são negociáveis. Doente? Faz. Cansado? Faz. Sem vontade? Faz. Por quê? Porque cada vez que você quebra uma regra própria, você mata um pedaço da nova identidade e ressuscita um pedaço da antiga. Marco Aurélio acordava todos os dias para governar um império. Ele não queria, ele preferia filosofar, mas ele escreveu: ao amanhecer, quando tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Ele transformou o dever em propósito. E é isso que você vai fazer. Princípio 3. Exposição voluntária ao desconforto. A versão forte de você não evita dor. Ela procura, porque sabe que todo crescimento está do outro lado do desconforto. Cleantes trabalhava a noite inteira como aguadeiro para pagar suas aulas de filosofia durante o dia. Ele poderia ter reclamado, mas escolheu ver o trabalho duro como treinamento para a alma. Você vai fazer o mesmo. Toda semana, deliberadamente, você vai fazer algo que te assusta, conversa difícil que você está evitando. Treino mais pesado do que está acostumado, jejum intermitente mais longo, trabalhar em público em algo que pode ser julgado, dizer não para alguém importante. Por quê? Porque medo é músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Agora, eu preciso te preparar para o que vem, porque a versão antiga de você não vai morrer quieta. Ela vai contra-atacar, e você precisa reconhecer as táticas dela. Sabotagem 1. A falsa urgência. Mas eu preciso resolver isso primeiro. Deixa eu só terminar essa série. Esse projeto é importante agora. Tudo mentira. A versão fraca cria urgências falsas para te distrair da verdadeira missão. Sêneca chamava isso de estar ocupado com nada. Ele disse: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Quando sentir a falsa urgência, pause, respire, pergunte: isso me aproxima ou me afasta de quem eu decidi ser? Sabotagem 2. O colapso de motivação. Semana 1. Você está on fire. Semana 3. A motivação sumiu. Ótimo. Porque agora começa o teste real. Motivação é combustível barato que acaba rápido. Disciplina é motor que roda mesmo sem combustível. Epicteto. Se você quer melhorar, esteja contente em ser visto como tolo ou estúpido em assuntos externos. Tradução. Você vai ter dias que vai parecer ridículo acordando cedo, treinando quando todos estão descansando, trabalhando quando todos estão se divertindo. E está tudo bem, porque eles estão construindo nada. Você está construindo um império interno. Sabotagem 3. A tentação do só dessa vez. Só hoje eu vou dormir tarde. Só dessa vez eu vou pular o treino. Uma vez não vai fazer diferença, mas faz, porque você não está quebrando um hábito, está quebrando um juramento consigo mesmo. Toda vez que você diz só dessa vez, você está dizendo: minha palavra para mim mesmo não vale nada. E se sua palavra não vale nada, você não vale nada. Duro ouvir, mas é a verdade. Marco Aurélio. Você sempre será a mesma pessoa, a menos que quebre seus padrões estabelecidos. Deixa eu te mostrar algo que poucos falam. Os grandes estoicos não eram monges isolados. Eles eram pessoas de ação no mundo real. Marco Aurélio governou o maior império da Terra. Não era teoria, era guerra, política, traição, pressão. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Teve que lidar com luxo, tentação, poder. Epicteto ensinou milhares de alunos, influenciou gerações. Eles não fugiram do mundo, eles dominaram a si mesmos dentro do mundo. E você pode fazer o mesmo, porque essa transformação não te tira da vida, ela te prepara para viver na vida com mais poder, mais clareza, mais liberdade. Quantos vídeos motivacionais você já assistiu que te fizeram sentir bem por 20 minutos e depois sumiu o efeito? Esse não é mais um, porque você tem o protocolo, você tem as ferramentas, você tem o mapa. Agora só falta uma coisa: decisão.
Então aqui estamos, fim da jornada, mas também o começo. Você assistiu até aqui porque algo em você reconheceu a verdade. Existe uma versão superior sua esperando nascer. Ela está do outro lado de uma decisão radical que você está evitando há anos. E agora você tem duas opções. Opção 1, você fecha esse vídeo, sente aquele gostinho de inspiração e volta para a mesma vida, mesmas desculpas, mesmos padrões, mesma mediocridade disfarçada de normalidade. A versão fraca sorri, ela venceu de novo. Opção 2, você levanta agora, pega papel e caneta e escreve no topo da página, declaração de guerra. E abaixo você lista os 3 hábitos que vão morrer, os 5 pilares inegociáveis e a data de hoje como o dia 0 da sua transformação. Não amanhã, não segunda-feira, agora, porque o tempo que você tem é limitado. Sêneca disse, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Quantos dias você já desperdiçou? Marco Aurélio escreveu algo devastador. Você poderia estar bom agora, se escolhesse. Lê de novo. Você poderia estar bom agora. Não falta tempo, não falta recurso, não falta oportunidade, só falta decisão. A versão fraca de você vai morrer de qualquer forma. Ou você mata ela conscientemente hoje, ou ela te mata lentamente pelos próximos anos, até você acordar aos 60, 70 anos e perceber que viveu a vida de outra pessoa. Epicteto, que foi escravo, disse, não há homem livre que não seja senhor de si mesmo. Ele não tinha liberdade física, mas tinha algo que a maioria das pessoas livres não tem: liberdade interna, domínio sobre si. E você? Você é livre ou é escravo dos seus impulsos, das suas desculpas, do seu medo? Se você chegou até aqui, não é coincidência. Você está pronto. Agora vai nos comentários e escreve guerra declarada para selar esse momento. Para que quando você voltar e ler daqui a 90 dias, você lembre do dia em que tudo mudou. Essa transformação não é fácil. Não prometi que seria. Prometi que seria real. E se você quer aprofundar ainda mais, tem 2 vídeos na tela final que vão complementar esse protocolo. Um sobre como reconstruir disciplina do zero. Outro sobre como blindar sua mente contra a sabotagem externa. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo denso sobre domínio pessoal, filosofia estoica aplicada e guerra contra a mediocridade. A versão fraca de você já está morrendo. Pode sentir? É aquele desconforto no peito, aquela voz dizendo que talvez você não consiga. Ótimo, deixa ela gritar, porque todo nascimento começa com dor. E quando você emergir do outro lado, irreconhecível, imparável, livre, você vai olhar para trás e agradecer à versão de você que teve coragem de apertar play nesse vídeo. Agora vai. A guerra começou.